Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer um texto aqui para a nossa reflexão, que se encontra na carta, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. O assunto aqui é sobre a segunda vinda de Cristo. Hoje nós vamos meditar um pouco no que Paulo nos orienta. Interessante nós começarmos aqui, nós temos o título que mostra o assunto que está contido aqui a partir do capítulo 2, que diz assim: acontecimentos que precederão a segunda vinda. Evidentemente que o título colocado em cima não é inspirado, mas é colocado para que as pessoas entendam o assunto que está sendo tratado aqui. O próprio título deixa claro que o assunto é a segunda vinda de Cristo e acontecimentos que devem acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Paulo começa dizendo o seguinte: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas. Então é importante aqui, Paulo se propõe esclarecer algumas coisas, mas que coisas são essas que Paulo está propondo esclarecer? A respeito de quê? A respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Aqui nós precisamos entender que não se trata de dois eventos em momentos distintos, mas de um único momento, que acontecerá na segunda vinda de Cristo. O que acontece aqui? Paulo está dizendo que Cristo voltará pela segunda vez e que quando Cristo voltar pela segunda vez, acontecerá o quê? O nosso encontro com Ele. Então, não são aqui, como querem alguns, dizer que o nosso encontro com Ele é o arrebatamento da igreja em um tempo diferente da segunda vinda. Não, Paulo coloca tanto a segunda vinda como o nosso encontro com Cristo em um momento único. E ele vai dizer o seguinte: não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Aparentemente, já tinha pessoas naqueles dias, mediante alguns acontecimentos, afirmando que o dia do Senhor já havia começado. Bom, Paulo está dizendo que as pessoas não deveriam abalar facilmente por essas afirmações. E ele vai dizer assim: não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido o quê? Uma visão espiritual. O que ele está dizendo? Que algumas pessoas, possivelmente naqueles dias, afirmavam que o dia de Cristo já tinha começado, baseado em alguma visão espiritual. Não é diferente do que nós presenciamos nos dias atuais, quando muitas pessoas se levantam ter recebido, alegam ter recebido de Deus uma visão espiritual, uma revelação acerca da volta de Jesus e dos acontecimentos atuais. Bom, esse advertimento de Paulo para a igreja naquele momento também serve para a igreja de todos os tempos. Temos que ter cuidado e não sair acreditando facilmente naqueles que se afirmam ter recebido de Deus uma visão espiritual, uma revelação. E aqui Paulo acrescenta outra coisa, ou uma carta supostamente enviada por nós. O que ele quer dizer? Ele quer mostrar que, às vezes, até documentos escritos são utilizados para tentar fortalecer um argumento como se tivesse vindo do próprio apóstolos naquele momento, como se fosse os apóstolos que tivessem mandado aquelas orientações. Naquele período, a igreja estava começando, cartas apostólicas circulavam livremente nas igrejas como orientações, e não somente cartas dos apóstolos circulavam, como os irmãos vão ver mais para frente, também mensagens que eram verbais, que não chegaram a ser escritas, mas que também eram passadas verbalmente para as demais igrejas. Então, Paulo está dizendo que algumas pessoas iriam utilizar desses argumentos para tentar dar autoridade à sua mensagem, como se tivesse vinda dos apóstolos. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia
não virá até que surja a rebelião. Até que surja a rebelião, ou algumas versões, a apostasia. Hoje, algumas pessoas querem até atribuir a palavra apostasia ao arrebatamento, mas não, aqui é o contexto de rebelião. Antes da volta do Senhor Jesus, haverá uma grande rebelião contra as coisas de Deus. Bom, nós temos percebido também o aumento da apostasia em nossos dias, ou seja, da rebelião contra as coisas de Deus em nossos dias. É um sinal que a gente deve prestar atenção nele. E venha o que? O homem da perversidade. Então, Paulo está querendo dizer que antes que surja a rebelião e manifeste o homem da perversidade, ou seja, o anticristo, não acontecerá a vinda do Senhor nem o arrebatamento da igreja. Isso fica claro que, para Paulo, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja estão em um único evento e só pode acontecer depois da manifestação do anticristo. Aquele que traz a destruição é uma referência ao homem da perversidade ou o anticristo. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. A ideia de sentar no templo de Deus, o templo de Deus aqui, deve ser compreendido dentro daquele contexto que ainda existia o templo judaico ainda estava de pé. Então nós percebemos que assentar no templo de Deus aqui, como alguns querem dizer que seria se colocar como alguém de autoridade dentro da igreja, isso seria se assentar no templo de Deus, pois a igreja, a comunidade é que é a igreja. De fato, o Novo Testamento enfatiza muito bem a ideia de igreja como comunidade cristã, e assentar no templo de Deus seria alguém que se colocasse dentro da comunidade como alguém de autoridade sobre a igreja e como se passasse por próprio Deus, ou exigisse algum tipo de adoração por parte da comunidade cristã. Eu penso melhor que o contexto de templo aqui está relacionado ao templo que ainda estava de pé, que é o templo judaico, que mesmo nesse contexto de igreja do Novo Testamento, o templo ainda era considerado e chamado de casa de Deus ou casa de oração. Os discípulos, até mesmo depois da ressurreição e do surgimento ou do nascimento da igreja, os discípulos tinham o costume de ir ao templo para orar, conforme nós vemos no livro do Ato dos Apóstolos, né? Bom, então o que possivelmente vai acontecer num tempo breve, ou podemos dizer assim, no fim, é a reconstrução de um novo templo de Jerusalém, é, e que possivelmente será profanado esse templo, assim como foi também no Antigo Testamento. Mesmo que o templo em si não tenha ah, o mesmo significado que antes, porque ele cumpre a sua função até os dias de Cristo, até o Novo Testamento, ainda assim eu creio que aqui está se referindo a um futuro templo que já está sendo movimentado para construir assim que tiver oportunidade. Bom, seguindo um pouco mais adiante, não se lembram de que eu lhes havia lhes falei disso tudo quando estive aí. Ou seja, Paulo já tinha tratado desse assunto mais detalhadamente com aqueles irmãos, possivelmente uma carta que não chegou até os nossos dias. E vocês sabem que o que está detendo, ou seja, Paulo possivelmente já tinha falado o que era esse que o detém, pois ele só pode ser revelado, ele quem é o anticristo, quando a sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. O espírito do anticristo já estava em operação desde os primeiros dias e continua em operação com movimentos secretos,
para que aquele propósito do anticristo venha se cumprir nos fins dos dias. Então, movimentos secretos estavam sendo feitos para favorecer exatamente o culto do anticristo. Então, o homem da perversidade, ou seja, o anticristo, será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Ou seja, Paulo está dizendo que quando Jesus vier, ele vai destruir o anticristo. Com o sopro da sua boca, ele vai destruir o anticristo. Isso nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11, nós encontramos aqui a seguinte afirmação. 19, 11. 19, 11. O cavaleiro no cavalo branco, e vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e a sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito o nome que ninguém o conhece, a não ser ele mesmo. Vestiu um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino e puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações, e ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar. Bom, da ira de Deus. Então, esse episódio aqui, ele se cumpre na segunda vinda de Cristo. Esse homem, que é o anticristo, virá para realizar o trabalho de Satanás. Então, ele virá para realizar o trabalho de Satanás com poder. Então, veja bem, o anticristo vai surgir fazendo sinais, poder e falsas maravilhas. Isso tudo vai acontecer com todo tipo de mentira perversa, com uma finalidade, para enganar os que estão caminhando para a destruição. Quem é que vai ser enganado pelo anticristo? Os cristãos fiéis? Não. Os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Então, Paulo está deixando claro que o envio do anticristo tem um propósito: enganar aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus, rejeitaram o amor da verdade para o salvar. Uma vez que eles rejeitaram a Cristo Jesus, eles vão abraçar aquele que vem oferecendo uma falsa verdade, vem oferecendo uma mentira. Portanto, Deus o fará que sejam enganados. Deus vai fazer com que essas pessoas que rejeitaram o seu filho sejam enganados e eles crerão nas suas mentiras. Então, quem é que vai ser enganado pelo anticristo? Vai ser enganado aqueles que estão rejeitando o evangelho. Portanto, você que está me ouvindo, está tendo oportunidade, abrace o evangelho. Abrace o Senhor Jesus. Fique com ele. Não abre mão das palavras de Deus. Caso contrário, o engano te seduzirá. Então serão condenados. Condenados por quê? Por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Por ter prazer naquilo que vem do anticristo, naquilo que vem de Satanás, naquilo que vem do inimigo, em vez de crer naquilo que vem de Cristo Jesus, que é a verdade. Como que os fiéis devem permanecer mediante a isso? Paulo vai dizer: quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santo e pela fé na verdade. Paulo está dizendo que eles, a igreja, ali eram os primeiros que estavam abraçando a verdade. E isso era motivo de
é, gratidão a Deus. Ele os chamou para a salvação. Quando foi que aconteceu esse chamado? Quando lhes anunciamos as boas novas, ou o evangelho. Então, quando o evangelho é anunciado, aquele que é da verdade precisa abrir o coração para o evangelho. Caso contrário, ele vai abraçar a operação do erro. Ele vai cair na cilada do anticristo e ele vai ser condenado juntamente com o anticristo. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes. Apeguem-se às tradições que lhes transmitimos. Aqui é muito importante, porque às vezes os católicos dizem que nós evangélicos nós rejeitamos as tradições e pegam esse versículo para dizer que as tradições foram ensinadas pelos apóstolos. De fato, nós não rejeitamos as tradições que foram ensinadas pelos apóstolos. A grande questão é que Paulo está dizendo: apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, ou seja, recebemos da boca dos apóstolos. Aquele período, os apóstolos estavam vivos, estavam pregando nas igrejas, ensinando verbalmente algumas tradições dessas, eles receberam da boca dos apóstolos. O que nós não podemos é cair no erro. E ele já começou dizendo para a gente tomar cuidado, porque alguns iriam afirmar ter recebido por parte de Deus ou até mesmo supostamente enviado pelos apóstolos uma carta. Se eles poderiam dizer, pegar uma carta e dizer que aquela carta foi enviada por um dos apóstolos, e Paulo está dizendo que não, se não tivesse de acordo com o ensinamento apostólico, essa carta não foi enviada por eles, então, portanto, deveriam recusar isso. Quanto mais uma tradição que foi passada verbalmente para aqueles discípulos nos dias dos apóstolos e que hoje nós encontramos muito distante em tempo e cultura, não temos como afirmar claramente que tais tradições foram realmente ensinadas pelos apóstolos. Portanto, a única forma de nós nos mantermos seguros é se alguma tradição estiver em consonância com o ensino apostólico. Se for alguma tradição ou suposta tradição, supostamente vinda dos apóstolos, e que a gente olha para o texto bíblico e de alguma forma ela confronta alguma verdade apostólica, essa tradição não veio com certeza dos apóstolos. Então, se apegar à tradição apostólica, aqui nesse contexto, fazia todo sentido, porque eles receberam verbalmente, eles ouviram os apóstolos. Sejam pessoalmente, a tradição que eles receberam, seja pessoalmente, Paulo está dizendo pessoalmente, ou seja por carta. Então, ele está dizendo assim, que algumas tradições eles receberam, a igreja recebeu por carta apostólica, mas no mesmo período, na mesma passagem que ele fala que deveriam guardar as tradições e que foram recebidas até por carta, nós temos que lembrar que ele advertiu que alguns iriam afirmar ter recebido alguma revelação ou algum ensinamento por carta dos apóstolos e que não poderia ser acreditado facilmente. Então, essa é a maneira correta. A maneira mais segura de nós nos firmarmos na verdade é estarmos atentos ao que diz as Escrituras, apegar ao ensinamento que está no texto bíblico, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça deu eterno conforto e maravilhosa esperança, nos anime e os fortaleça em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Portanto, aqui encerramos essa reflexão nesse texto, né? Paulo está dizendo a respeito dos acontecimentos que devem acontecer antes da vinda de Cristo, que seria o surgimento de uma apostasia e muitas das vezes alimentada a ensinos distorcido, alimentado por visões, revelações e supostas tradições.
E o surgimento do anticristo. Tudo isso deve acontecer antes da volta de Cristo. E quando Jesus vier, acontecerá o que? O nosso encontro com ele, o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima reflexão.